Olá, minhas estrelas! Hoje o vídeo é totalmente diferente do que eu tava fazendo, porque o assunto não vai ser sobre uma coisa tão aplicável pro dia a dia. Mas é importante pra mim, porque eu tenho uma provinha desse assunto e eu preciso estudar. Por que não juntar o útil ao agradável, né? E fazer um vídeo sobre o assunto que eu tô tanto penando pra aprender. Que nada mais é ácido de base em química orgânica. Bora lá! Bom, na química orgânica, uma importante habilidade que tem que se ter, essa é a obrigação de um estudante, é saber identificar a força de um ácido, se ele é um ácido mais forte ou um ácido mais fraco. Também vale para as bases, se é uma base fraca ou uma base forte. Porém, aqui eu vou focar mais nos ácidos, que é o que eu preciso. Então, esse vídeo vai dar mais uma geralzona, assim, no ácido. A teoria para esse vídeo, que eu vou estar explicando em geral, vai ser de Bronsted-Lowry, que é que uma substância ácida libera H+, ou próton, que é meio que equivalente, um hidrogênio a um próton. E uma base de Bronsted-Lowry é uma substância que recebe esse próton liberado. Nesse caso, a reação ácido-base forma pares conjugados. Um ácido vai formar uma base conjugada e uma base vai formar um ácido conjugado. Em poucas palavras, o que define a força de um ácido é a estabilidade que a base conjugada vai ter. E alguns outros fatores que eu vou estar descrevendo ao longo do vídeo. Se um ácido for forte, a base conjugada vai ser fraca. E se a base conjugada for forte, o ácido vai ser fraco. E é a mesma relação com a base, só que daí a base vai formar o ácido conjugado. Existem 5 principais fatores que vão definir essa maior acidez de uma substância, que são eletronegatividade, força de ligação com hidrogênio, ressonância, efeito indutivo e efeito do solvente. A maior eletronegatividade de um elemento vai puxar os elétrons da ligação covalente com o hidrogênio mais próximos de si. E esse afastamento dos elétrons do hidrogênio faz com que ele seja liberado mais fácil. Outra possível análise com a eletronegatividade é que elementos mais eletronegativos conseguem comportar melhor cargas do que elementos não eletronegativos. Então, por exemplo, se compararmos duas moléculas onde uma tem um carbono e a outra tem um flúor ligados a um hidrogênio e a gente quer saber qual molécula é mais ácida, é só seguir essa análise. O flúor é muito mais eletronegativo, então quando o hidrogênio for liberado, ele vai conseguir manter essa carga com mais facilidade do que o carbono, que o carbono ele não é um elemento eletronegativo. Então ele vai ter muito mais dificuldade de permanecer com essa carga, fazendo com que o elemento que tem o carbono seja menos ácido, enquanto que tem o flúor seja bem mais ácido em comparação um ao outro. A energia de ligação com o hidrogênio mais baixa faz com que a molécula seja mais ácida, porque o hidrogênio vai ser liberado com maior facilidade. O volume do átomo que o hidrogênio está ligado. Quanto maior o volume de um átomo, maior vai ser o nível anatômico dele. Isso você consegue conferir em uma tabela periódica, só ir pelas linhas e o númerozinho do lado vai ter, por exemplo, tem o númerozinho 2, todos os elementos daquela linha vão ser do nível anatômico 2. Nesse caso, o cloro está no nível 3 e o hidrogênio está no nível 1. Então, quando vai acontecer essa sobreposição orbitalar, para formar uma ligação, ela vai ser mais pobre por conta dessa diferença do volume. E isso enfraquece a ligação. Outra possível análise é que quanto maior o volume do átomo, mais fácil é dele comportar uma carga negativa, que ele consegue encaixar melhor. Vamos pensar da seguinte forma. Você tem meias, que vão ser equivalentes aos elétrons, que você precisa guardar em uma gaveta. E essa gaveta vai ser os nossos átomos. Se você tem uma gaveta com volume grande, você consegue acomodar aquela meia tranquilamente, sem problemas. Porém, agora, se você tem uma gaveta bem pequena, quando você vai colocar essa meia, vai ficar bagunçado, com uma desordem. E isso reflete o que acontece no átomo. Se ele tem menos espaço para acomodar o elétron, a desordem vai ser maior e isso vai desestabilizar
a base conjugada. No caso, por exemplo, que podemos comparar o flúor com o cloro. O cloro tem um volume maior do que o flúor, então o cloro consegue estabilizar com mais facilidade essa carga recebida. O fator ressonante estabiliza a base conjugada no sentido de espalhar essa carga negativa ao longo da molécula. Os átomos muito eletronegativos que compartilham essa ressonância e conseguem estabilizar a carga com maior facilidade faz com que a acidez aumente. O efeito indutivo ele é analisado a partir dos átomos que estão ligados a um outro átomo que tenha um hidrogênio que possa ser ácido. Nesse sentido, é muito parecido com o que eu tinha comentado sobre a eletronegatividade, que quanto mais eletronegativo, mais próximo de si vão estar os elétrons da ligação covalente. Por exemplo, se temos um flúor ligado a um carbono, e esse carbono tenha hidrogênios que podem ser ácidos, o flúor vai puxar os elétrons para perto de si pela eletronegatividade da ligação com o carbono, e o carbono, na tentativa de suprir esse afastamento que o flúor causou, vai puxar mais perto de si os elétrons que estão ligados aos hidrogênios. Porque, apesar de ser uma eletronegatividade bem sutil, o carbono ele é um pouquinho mais eletronegativo do que o hidrogênio. A solvatação está relacionada de um modo muito parecido com a água de solvatação de íons. Porém, neste caso, ao invés de um íon, seria uma base conjugada que seria estabilizada por uma rede de solvatação. Agora eu quero focar um pouquinho em moléculas aromáticas, porque elas têm um grande fator ressonante que acontece entre elas, e isso faz com que sejam moléculas muito estáveis. O que muda nessa questão é que os grupos substituintes que farão ressonância junto à molécula podem doar ou retirar densidade eletrônica. No caso de doar densidade eletrônica, mesmo que aconteça mais uma ressonância, a doação dessa densidade faz com que a molécula fique mais reativa. Então, se uma base conjugada tiver ressonância com um anel e doar densidade eletrônica, vai ser uma molécula forte, consequentemente o ácido vai ser mais fraco. Agora, se o grupo substituinte retirar densidade eletrônica, a estabilidade vai ser bem maior, por conta que vai tirar essa densidade do anel, vai acontecer a ressonância e vai estabilizar melhor essa carga. Agora, falando de um grupo substituinte como o metil, que não faz ressonância, ele também tem um efeito indutivo na molécula. Apesar de não estar coplanar para fazer ressonância, ele vai ter um efeito de hiperconjugação com o anel. E essa hiperconjugação faz com que tenha repulsão elétron-elétron e desestabilize a molécula. A última análise que eu quero fazer é quando um benzeno vai ter dois grupos substituintes, porque a posição desses grupos substituintes vai alterar a reatividade da molécula da base conjugada. Um dos grupos substituintes doa a densidade eletrônica a partir da ressonância, haverá uma carga negativa dentro do anel que vai ficar rodando em certas posições. Se o outro grupo substituinte também for doar a densidade eletrônica e estiver na posição 2 ou 4, ou também a orto e para, a desordem vai ser maior, porque a carga negativa vai ficar exatamente nessas posições, então haverá uma repulsão de elétron-elétron direta. Se o substituinte for retirador de densidade eletrônica, ele já vai ser favorecido nessas posições, porque a carga negativa ali vai ser estabilizada por conta desse efeito de retirar densidade eletrônica. E por fim, se estiver na posição 3 ou a posição meta, grupos substituintes com doação de elétrons não vão ter repulsão direta de elétron-elétron. Então, a molécula comparada a um grupo substituinte em posição 2 ou 4 vai ser mais estável se estiver na posição 3. Agora, com a questão de retirar a densidade eletrônica, na posição 2 e 4, ela é mais favorecida porque vai ter justamente esse efeito direto retirando a densidade eletrônica. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, aprendido algo de novo, que é muito importante. Torçam para mim ir bem nessa prova, assim, ó, rezem.
E não se esqueça de deixar o like, curtir, comentar, compartilhar com um amiguinho que gosta também de conteúdo desse estilo. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, principalmente Instagram. Sempre posto uma coisinha por lá. E é isso, um beijo, estude bastante, fia.